Bom dia, paz seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, glória, louvor e adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Vou deixar o meu recado. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho do Reino, porque este é o objetivo desse canal. Falar do amor de Deus, falar que Jesus é Senhor, que Jesus é poderoso para fazer na nossa vida muito mais além do que pedimos e pensamos. O objetivo desse canal é propagar o Evangelho da salvação, porque na palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. O intuito aqui é fazer o ID do Senhor. Amém? Não se esqueça, dê o seu like. Seu like é muito importante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra do Senhor? A palavra do Senhor hoje se encontra no livro de Esther, capítulo 1, a partir do versículo 10, que diz assim: E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistar, Arbona, Bigtar, Abatá, Zetar e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos, aos príncipes, a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim, o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou ao rei, aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Satar, Admatar, Tarsis, Meres, Marcena, Meumucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam como principais no reino. O que segundo a lei se devia fazer a rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandato do rei Assuero, por meio dos camareiros. Então disse Meumucã, na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra os príncipes, contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as senhoras da Pérsia, da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandato que o rei decretará em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até o menor, e parecerão bem estas palavras aos olhos do rei, dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Meumucã. Então enviou as cartas a todas as províncias do rei, e a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar aqui, queridos, sobre nós sermos instrumentos de Deus sobre a face da terra, sobre nós termos a responsabilidade de ser exemplo de conduta, de fé e de prática. Principalmente nós que nos dizemos ser filhos do Deus Altíssimo, que
batemos no nosso peito para dizer que nós pertencemos à mão do Senhor. Nós temos a responsabilidade de ser exemplo. Então nós temos que ter o cuidado de como, de quando e onde falar. Nós temos que ter o cuidado de ser exemplo para os mais novos, de ser o exemplo para aqueles que estão à nossa volta, de ter a nossa conduta baseada não só na nossa vontade, mas principalmente na vontade de Deus. Porque quando nós estamos na vontade de Deus, quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus, nós estamos sendo instrumento do Senhor para levar ao conhecimento da verdade aqueles que ainda não se renderam aos pés da cruz, aqueles que ainda não conheceram, não se renderam na presença do Senhor Jesus Cristo. Nós somos instrumentos do Senhor, testemunhas do Senhor para fazer a obra do Senhor. Essa história aqui foi um fato que ocorreu na vida do rei Assuero, aonde Deus aproveitou essa situação para levantar Esther, para colocar Esther num devido cargo, num devido momento, para que ao seu tempo o Senhor a usasse para trazer livramento para Israel. Mas essa história dessa rainha Vasti serve para mim e para você como base de entendimento para estarmos atentas à nossa conduta, às nossas palavras, a nossa reação diante dos obstáculos, diante das situações, diante dos nossos medos, diante da nossa verdade. Por quê? Porque nós somos observados por uma tão grande testemunha, nuvem de testemunhas. As pessoas que estão à nossa volta estão nos observando. Tem vidas que estão em nosso caminho que muitas das vezes a gente nem sabe, mas estão nos observando. O que fazemos, o que falamos, como é a nossa prática, qual é a nossa conduta, como somos diante das adversidades. Quando nós pregamos que nós confiamos em Deus e quando a batalha vem, se realmente essa confiança se faz presente na nossa vida. Então nós temos que ter sim zelo, nós temos que ter sim cuidado, nós temos que ter sim a disposição para podermos ser vasos do Senhor em todo momento e em todo tempo. Essa rainha, ela estava dando também uma festa, juntamente com o seu rei, só que cada um no seu ambiente. E quando o rei, ali, alegre do vinho, manda chamar para que ele mostre a sua beleza, para que ele mostre a grandeza das coisas que ele fazia por ela, das joias que ele lhe dava, das roupas que ele lhe vestia, da coroa que estava sobre a sua cabeça e da sua beleza pessoal, ela toma uma decisão infeliz. E a sua decisão tem um preço muito alto, porque a partir daquele momento, por conta da sua atitude, ela só não irrita o marido, mas ela também perde o seu cargo. Ela perde também a sua vida social, ela perde também o seu direito. Por quê? Porque ela, como alguém de liderança, ela toma uma decisão que pode trazer confusão no meio do povo. E os príncipes que estavam assentados diante do rei, que ajudavam o rei a conduzir o seu reino, a praticar a justiça diante do povo, dão ali um parecer que a sua atitude iria trazer desgraça diante de toda a família, porque todas as mulheres que ouvissem falar que ela se rebelou, que ela rejeitou o mandato do rei, também rejeitariam as ordens dos seus esposos. Ela traria para dentro da casa de todos os casais, de todas as pessoas, confusão de mente, porque a sua atitude seria imitada. Nós, hoje, não é diferente. Nós temos que entender que quando Deus nos resgatou do lamaçal do pecado, quando Deus nos limpou das nossas imundícias, quando Deus nos tirou do nosso pecado, Ele transformou a nossa vida. E para que a face do Senhor resplandeça na nossa face, nós temos que estar alinhados com a palavra, alinhados com a presença, alinhados com a verdade que cura, com a verdade que salva, com a verdade que transforma. E quando nós tentamos fazer as coisas ao nosso bel prazer e muitas das vezes
o nosso prazer se torna uma rebeldia contra a liderança, uma rebeldia contra a ordenança do Senhor, isso faz com que o nosso exemplo seja ruim. A nossa atitude traga consequências não só para a nossa vida, mas para toda a comunidade, para todas as famílias, porque a nossa vida é instrumento do Senhor para poder ser ali observado, para poder ser ali exemplo de fé, de conduta, de prática, e nós temos que ter esse cuidado e esse zelo na obra do Senhor, diante da presença do Senhor. O que fazemos, sim, tem consequência. E esse negócio de que eu sou dono do meu nariz, que eu sei, que eu faço, que eu escolho, que eu sou, na realidade é um sentimento egoísta e egocêntrico, que muitas das vezes tem impedido o Senhor de nos usar, tem impedido o Senhor de fazer na nossa vida tudo aquilo que Ele tem planejado, todo o propósito dele de se realizar na nossa vida, porque o nosso nariz não nos pertence, o fôlego de vida que está nas nossas narinas não nos pertence, é a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, é que nos dá vida, e que nós possamos nesse dia de hoje, querido, pensar com carinho nessa palavra do Senhor e entender que somos instrumento da vontade e da verdade de Cristo e nos posicionar como chamados do Senhor para fazer a vontade do Senhor e lembrar que ao nosso lado, à nossa volta, tem pessoas nos observando, porque a nossa conduta pode levar para o céu ou para o inferno a vida que nos observa. E como instrumentos do Senhor nós temos que pregar o amor, nós temos que pregar a verdade, nós temos que pregar a vontade do Senhor. E nós temos que ser aqui instrumentos de Deus e não do nosso próprio prazer, do nosso próprio querer. Que essa palavra seja no dia de hoje resposta do Senhor ao teu coração. Que você possa meditar nessa palavra, leia, releia essa palavra e entenda que como Vasti, nossa decisão vai fazer um efeito, vai trazer uma consequência. A nossa atitude, a nossa conduta vai fazer o diferencial na vida daqueles que estão à nossa volta. E que nós temos sim a obrigação de estarmos no centro da vontade do Senhor. Porque quando Ele nos chamou, nos libertou, Ele nos transportou para a sua gloriosa e maravilhosa luz, foi para que nós pudéssemos ser instrumento da sua bondade e da sua misericórdia. Que você possa meditar nessa palavra e tomar o devido responsabilidade sobre si, de que a sua atitude vai gerar nas pessoas o exemplo de conduta, de prática. Tome cuidado e faça a escolha certa. Sirva ao Senhor com alegria e singeleza de coração e permita que Ele lhe corrija, que Ele te argue, que Ele te conduza pelo caminho aplanado pelas suas mãos. Que essa palavra seja vida e verdade no teu coração. Que você saiba que tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que você semear, você vai colher. Então, plante sementes boas na terra fértil que o Senhor tem colocado na sua presença. Que todas as tuas atitudes reflitam a imagem de Cristo. Que todas as tuas palavras possam ser baseadas no contexto da palavra de Deus. Que você seja instrumento do Senhor para levar a alegria, a paz, o amor de Deus diante daqueles que precisam conhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que nele, por ele e para ele são todas as coisas. E que nós somos dependentes desse Deus maravilhoso, tremendo e soberano. Amém? Que essa palavra seja para o teu coração no dia de hoje. Até aqui eu te agradeço a sua atenção. Continue deixando o seu like, compartilhando a mensagem. E você que não é inscrito, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. E não se esqueça, você é muito amado do Senhor. Jesus te ama.